Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais uma live da Casa Espírita Maria de Nazaré. Deixa eu ver aqui os amigos que estão entrando: Lia, Zuca, Beth. Tive o prazer de conhecer a Beth pessoalmente ontem. Josefa, Luciene. Tenham uma ótima noite. Em nome de Jesus, em nome de Maria. Meu nome é Vânia, para quem não me conhece, sou trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré. Esta casa localiza-se à Rua João Pecchini, número 537, na cidade de Poá, São Paulo. E sempre antes de iniciarmos a atividade da nossa live, que normalmente vai até umas 18h30, nós damos alguns recadinhos sobre o funcionamento da casa. Assim, a nossa casa ela tem atividades presenciais e atividades virtuais. As atividades virtuais são, notoriamente, as lives que acontecem todos os dias, sempre às 18 horas. Nessa atividade, revezamos-nos João Firmino, Ezequiel, Arielle e eu com muita alegria. Desta forma, sempre um de nós está à espera de vocês. Todos os dias temos um encontro marcado, seja feriado, sábado, domingo. Sempre temos um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré esperando. A Cidinha, boa noite. André, meu amigo, boa noite para você também. Então, hoje nós vamos fazer o Evangelho. Toda segunda-feira nós fazemos o Evangelho retirando um trecho deste livro, que é uma obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, como eu dizia, as nossas atividades virtuais acontecem todos os dias às 18h. Temos cursos também, mas como eles já estão adiantados, não tem como fazer matrícula agora. Porém, para o próximo ano, haverá sim a possibilidade de matricular-se e nós daremos informações quando a data se fizer mais próxima. Quanto às atividades presenciais, são 4. Domingo às 9h, palestra. Na quarta-feira, às 20h, palestra também com passe magnético e vai das 20h às 20h30. Na quinta-feira, temos estudo de algumas obras da doutrina espírita. Atualmente, estudamos o livro Pão Nosso, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Na sexta-feira, temos uma palestra também presencial, baseada sempre no Evangelho, na sexta-feira. Então, essas são as atividades presenciais que, por hora, a nossa casa oferece. Mas tem uma atividade que é de assistência espiritual, onde acontece uma atividade mediúnica, que acontece hoje, segunda-feira. Ela se inicia por volta das 18h50. Mas ela não é aberta ao público. Temos pretensão de, em fevereiro, abrirmos ao público. Aí nós vamos dando os recados para vocês. Mas, por hora, ela é privativa. Entretanto, quem necessitar muito de tratamento espiritual pode nos procurar às 18h30, inclusive hoje. Porque o João Firmino, trabalhador da casa, será o responsável pela entrevista fraterna, informando, orientando sobre o tipo de tratamento, sobre o tempo, que vai levar o tratamento espiritual. Então, tudo isso a pessoa vai conversar com João Firmino e vai ficar sabendo. Boa noite, Donizete, Brandina, Marilda, um abraço a todos. Então, meus amigos, esses eram os nossos recados. Gostaria de lembrar que no segundo sábado de todo mês, das 15h às 16h30, a Casa Maria de Nazaré está aberta para receber as doações
mantimentos, produtos de higiene e limpeza para a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Esta campanha visa atender materialmente e espiritualmente às famílias cadastradas na casa. Então, quem puder nos auxiliar no segundo sábado de janeiro, como eu disse, a casa vai estar aberta entre 15 e 16h30. Normalmente o João Firmino e a Emily estão ali aguardando. Não há necessidade sequer de sair do carro quem for levar a doação de carro, porque o João vai pegar, o João, a Emily, pegam no carro, é só dar uma buzinadinha que eles vão pegar. Agora, quem não puder trazer no segundo sábado, e quiser realmente colaborar com a nossa campanha, pode trazer antes em qualquer atividade presencial da casa. Agradecemos muito, porque as doações, elas são fundamentais para que possamos montar as cestas básicas, que sempre são distribuídas às famílias na própria Casa Espírita, na segunda-feira seguinte, tá bem? Muito obrigado por quem puder colaborar. Susan, boa noite, um abraço. Vamos então, neste momento, fazermos a nossa prece de abertura? Vamos juntar os nossos corações na felicidade de estarmos mais uma vez reunidos para falar de Jesus, dos seus ensinamentos à luz do Espiritismo. Fechando os nossos olhos físicos, materiais, abramos os olhos da alma, fazendo a prece que Jesus, médico de nossas almas, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, o evangelho que nós vamos abordar, ele tem uma sequência baseada na assistência espiritual. Portanto, o evangelho que fazemos não é exatamente sequencial com todos os itens do evangelho, mas sim com aqueles que mais se prestam à transformação moral daquele que ouve, não é? Que ouve com atenção. Arielle, boa noite, querida. Então, vamos à leitura do nosso evangelho de hoje, capítulo 2, ou segundo. Meu reino não é deste mundo, palavras de Jesus. E vamos falar do item 4, a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, isso todos compreendem, mas sobre a terra, ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados? Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Esse trecho foi escrito por Kardec, o grande codificador.
e ele nos traz em seu cerne a questão de que, embora Jesus, nosso mestre amado, tenha dito que o reino dele não era deste mundo, Kardec sustenta que ainda assim Jesus detém a sua realeza no planeta Terra. E aí nós nos perguntamos, mas que tipo de realeza? Que reino? Quem são seus súditos, não é mesmo? Então vamos responder essas questões. O rei, ele tem um reinado, o rei tem uma área circunscrita em que ele manda, comanda. E qual seria, no planeta Terra, a extensão do reino, figurativamente, de Jesus? Sabemos que o reino de Jesus cobre toda a Terra. E quem são seus súditos? Toda a humanidade terrena. E sabemos que os reis terrenos detêm um poder temporal, ou seja, enquanto aqui estiverem reencarnados, terão este poder. Mas com o desencarne, com o desenlace, todo esse poder se esvai. Entretanto, como Kardec sustenta nas linhas deste texto, ele diz que aqueles espíritos que detêm superioridade ou nas letras ou nas artes, eles sobrevivem e continuam sendo um mito. E quando dizemos, por exemplo, o príncipe dos poetas, que foi Olavo Bilac, ele já desencarnou há bastante tempo, mas até hoje é lembrado pelo seu talento na poesia. Então, nós percebemos que é algo bom quando dizemos o rei Pelé. Pelé não é um rei no sentido estrito do termo, mas pela sua perícia, pelo seu talento no futebol, ele foi considerado rei. Então, na área dele, que é esporte, ele é rei. Mas como seria a realeza de Jesus? Quando ele foi indagado por Pilatos, tu és o rei dos judeus? Por que será que Pilatos perguntou isso ao mestre? Porque era corrente na época que o povo hebreu esperava a vinda do Messias, um rei que estabeleceria um novo reino onde a supremacia hebraica prevaleceria sobre todos os outros povos. Era essa a ideia corrente da época. Então o Messias seria um rei, mas seria um rei violento, sangrento, que usaria de todos os subterfúgios para libertar o povo hebreu do jugo romano. Era essa a ideia que se fazia. Tanto é que Pilatos indaga a Jesus: tu és o rei dos judeus? E ele diz: e meu reino não é deste mundo. Ora, se Jesus disse, meu reino não é deste mundo, Pilatos, que era um homem perspicaz, inteligente, diz, então tu és rei? E aí Jesus responde, por ora, meu reino não é deste mundo. Então, Jesus se coloca como um rei. Por quê? Porque ele tem uma responsabilidade imensa sobre os seus irmãos, sobre a humanidade terrena, por todos nós. Então, ele é um enviado do Pai Celestial e ele governa
do ponto de vista espiritual, o nosso planeta, que ainda se prende à categoria de provas e de expiações. Mas Jesus, diferentemente de reis que dominavam, que reinavam pela força, pelo poder, por todas as consequências, não, Jesus, ele é um rei, se podemos dizer assim, do ponto de vista moral. O que Jesus veio nos trazer? As leis morais do Pai Celestial. Então, todos nós somos os seus súditos, mas como Jesus nos trata? Ele trata com ironia, ele nos trata com superioridade, absolutamente. Jesus compreende a nossa fraqueza, a nossa limitação, tanto é que ele sabia que Pedro, naquele momento, não teria estrutura psicológica, moral, para deixar de negá-lo naquele tempo, naqueles momentos tão difíceis, porque Pedro sentiu medo. Quem de nós, em seu lugar, teria feito diferente? Então, Pedro demonstrou uma fraqueza, um sentimento ainda muito humano, muito próximo de todos nós. Judas traiu Jesus, mas não foi esse o intuito do apóstolo Judas. Ele queria, com esse gesto, que Jesus se libertasse quando fossem prendê-lo, que de forma espetacular ele se revelasse o grande Messias que havia chegado para libertar. Só que o que Judas não podia compreender é que Jesus não veio para libertar o povo judeu do jugo romano, não. Jesus veio para nos libertar a todos de nossas imperfeições, da materialidade que nos prende à gleba terrena. Jesus veio para nos ensinar o lado moral das leis do Pai. Porque nós temos as leis da matéria, as leis da natureza, mas quando atingimos o reino humano, em que nos é fornecido por conquista de cada um de nós o raciocínio, o livre-arbítrio, é o momento de avançarmos na moralidade. E Jesus veio nos trazer. E quantas lições ele nos deixou. Com relação à mulher adúltera, em nenhum momento ele a condenou. Mas a sua autoridade era tamanha que, ao dizer que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou e que nunca errou. E nós sabemos que cada um daqueles homens que já estavam com a pedra na mão para apedrejar a pobre mulher, cada um deles, a seu tempo, foi deixando a pedra no chão e se retirou. Porque cada um sabia de suas imperfeições morais e que não tinham absolutamente autoridade moral para julgar e muito menos condenar e executar aquela mulher. Sabemos que há um desdobramento dessa história e que depois esta mulher, que era casada, ela procura Jesus e reformula totalmente a sua vida e passa a ser uma servidora do Mestre Jesus. Então, a Bíblia não registra esta passagem. Entretanto, na literatura espírita, temos a informação deste belo desdobramento. Então, Jesus, como rei no aspecto moral, ele ama indistintamente
todos os seus súditos e, diferentemente dos reis terrenos, ele o faz com extremo amor, porque Jesus foi, é e sempre será na terra a lei de amor, justiça e caridade instituída por Deus nosso Pai. No Livro dos Espíritos, no seu capítulo 3º, eu faço convite para que todos possam ler esta parte, porque ali estão as leis morais. E são essas leis que regem o nosso planeta, além das leis naturais. Então, meus amigos, deixe-me ver aqui se eu não estou ultrapassando o horário com vocês. Só um momentinho, não dá tempo ainda da gente conversar mais um pouquinho. Então, Jesus, como eu dizia, que ele tem um reino na terra, só que o reinado de Jesus jamais se findará. Ele é eterno, porque Jesus, em sua suprema autoridade moral, em sua generosidade, jamais nos abandonará. Ele mesmo nos afiançou, nos garantiu com todas as letras: nenhuma ovelha se perderá do meu aprisco. Somos todos, meus amigos, meus irmãos, ovelhas do rebanho deste pastor. Não é à toa que dizemos que ele é o divino pastor de nossas almas. Jesus falava dessa forma simples porque no tempo que ele encarnou na terra, era essa a humanidade que ele encontrou, de pastores, de agricultores. Se ele tivesse chegado num tempo diferente, diferentes também seriam as suas palavras, os seus exemplos, porque sabemos que Jesus se valia de todas as oportunidades de ensinar, e com aquele povo simples, que não tinha muita instrução, Jesus falava na concretude, usava aquilo que o povo utilizava para cozinhar, para se vestir, não é? Então, o que havia nas casas, era assim que Jesus ensinava, porque Jesus é o mestre por excelência. No Livro dos Espíritos, percebemos que ele é o modelo, ele é o guia da humanidade. Então, queridos amigos, há pouco comemorávamos o aniversário do Salvador. Dia 25 de dezembro, essa data festiva em que muitos de nós ainda se esquecem do aniversariante e se prendem à mesa farta, à troca de presentes, à figura do Papai Noel. Mas a figura do Papai Noel não pode sobressair-se à figura do menino Jesus. Sabemos, nós cristãos, católicos, evangélicos, espíritas, que o Natal é o nascimento de Jesus. Os católicos e os espíritas comemoram. Creio que os evangélicos não, mas não importa, somos todos irmãos, não é verdade? Somos todos irmãos, cristãos ou não, de qualquer religião, ou mesmo aqueles que não acreditam em Deus, somos todos irmãos, porque Jesus disse-nos que Deus é nosso Pai. Então, a realeza de Jesus se resume numa palavra: amor. Sublime amor, que não nos abandona nunca. Então, não nos sintamos sós, não nos sintamos perdidos, porque Jesus é nosso irmão mais velho e vela e zela por cada um de nós. Tenhamos fé, não nos esqueçamos jamais disso. Todos nós estamos aqui na Terra
por um único motivo: para evoluir. Cada um de nós, intelectual e moralmente, façamos a nossa parte, vamos nos instruir para que possamos, de forma mais segura, discernir o bom do ruim, o certo do errado, o que devo ou não devo fazer. E isso o conhecimento nos traz, seja o conhecimento material, seja o conhecimento espiritual. Mas, quanto ao conhecimento espiritual, de nada vale estudar tanto se não temos condição de vivenciar aquilo que estudamos do ponto de vista espiritual. Queridos amigos, estamos encerrando a nossa live. Não sem antes desejar um ótimo final de segunda-feira, paz e luz aos nossos corações. Aproveitemos esta vida para fazer o bem. É para isso que estamos na Terra. Como evoluir sem fazer o bem? É incompatível. Então, caridade, moralidade, instrução, conhecimento são as palavras-chave que nos levarão ao reino de Jesus. O reino de Jesus que nos levará ao reino do Pai Celestial um dia. Todos chegaremos lá, sem exceção. Porque para isso fomos criados, na noite dos tempos, como centelhas. E, evoluindo, chegaremos lá. Que Deus abençoe a todos nós. Façamos agora uma prece em agradecimento a Maria Santíssima, que nos trouxe Jesus para a terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, de segunda a segunda estamos aqui esperando por vocês. De segunda e sexta-feira sou eu, Vânia. Terça, quinta e sábado, Ezequiel. Na quarta-feira, João Firmino, e eu fico ali assessorando, mas quem faz a live é o João, e no domingo a nossa amiga Arielle. Fiquem com Deus. Uma semana plena de oportunidades de fazer o bem é o que nós podemos desejar de melhor a cada um. Um beijo no coração e até a próxima!